Olá, amigos, tudo bem? Estamos na primeira temporada do podcast Ecocardiografia e Cirurgia Cardíaca no Dia a Dia. Eu sou Bárbara Linhares Vrandesic, mineira, casada com cirurgião cardíaco, mãe de 3 crianças, Lara, Oliver e Mário. Sou cardiologista, ecocardiografista e ecografista vascular. Atualmente sou coordenadora do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Mineira de Cardiologia, no meu 2º biênio. Trabalho no serviço de ecocardiografia e ecografia vascular do Hospital Biocor Redditor. E com muito prazer, eu trabalho em ecocardiografia voltada para a cirurgia cardíaca há 15 anos, tanto dentro quanto fora do bloco cirúrgico. E esse podcast é para você, ecocardiografista, que deseja aprender mais sobre o mundo da cirurgia cardíaca, para que seu exame seja mais fiel e completo. E para você, cirurgião, que deseja ampliar seus conhecimentos em ecocardiografia em sua análise de um laudo ecocardiográfico. Ou então para você, cardiologista e clínico, que busca um conhecimento mais amplo e profundo sobre o assunto. Você está no lugar certo. Ou seja, o nosso podcast será temático, com temas que serão apresentados, de um lado, por um ecocardiografista experiente e de outro, por um cirurgião cardíaco intervencionista. Assim, eu convidarei as referências nacionais nos assuntos para mostrarmos o que existe de mais valioso nessa conexão entre a ecocardiografia e a cirurgia cardíaca ou intervencionista. Então, vamos comigo nesse podcast fascinante? Tenho certeza de que será incrível. E a nossa convidada de hoje é a ecocardiografista doutora Marli de Oliveira, coordenadora do Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade Mineira de Cardiologia, e é cardiografista pediátrica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com vasta experiência de longos anos com as cardiopatias congênitas em Minas Gerais. Olá, Bárbara. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite e gostaria de parabenizá-la pela iniciativa e pela escolha dos temas. Bem, então vamos começar. Um paciente que é adulto realiza um ecocardiograma de rotina e seu eco demonstra um grande CIA. Primeiro de tudo, você classifica com um CIA como pequeno, médio ou grande? E segundo, como você descreve ao ecocardiograma os detalhes desse CIA nos pacientes adultos, ou seja, quais informações são obrigatórias ao eco para que o cirurgião possa fazer uma decisão correta sobre a operabilidade desse paciente? Pois bem, Bárbara, devemos sim descrever o tamanho da comunicação interatrial, se pequeno, médio ou grande. Mas este não é o único dado importante nesses pacientes. E alguns tópicos não podem deixar de ser abordados pelo ecocardiografista. O primeiro deles é a localização do shunt, se trata de uma comunicação interatrial do tipo ósseo secundo, que é a mais frequente delas, ou de uma comunicação interatrial do tipo seio venoso. E aqui devemos caracterizar se tipo seio venoso superior ou seio venoso inferior, ou se estamos diante de uma comunicação interatrial do tipo seio coronário ou de uma comunicação interatrial do tipo ósseo primo, porque aqui já é um ponto importante para definir a viabilidade ou não do tratamento percutâneo. Uma vez definido o tamanho da comunicação interatrial e sua localização, devemos abordar a forma da comunicação interatrial, a presença de aneurisma associado e a presença de múltiplas fenestrações. E aqui, se temos disponível um ecocardiograma tridimensional, ele vai nos fornecer um valor incremental na caracterização anatômica desses defeitos. Dando seguimento à avaliação anatômica ecocardiográfica das comunicações interatriais, nós devemos avaliar a relação da comunicação interatrial com as estruturas adjacentes, ou seja, a separação do defeito das estruturas adjacentes, das veias cavas superior e inferior, da veia pulmonar superior direita, das válvulas atrioventriculares e do seio coronariano. Essa relação com as estruturas adjacentes nada mais é que a definição das bordas da comunicação interatrial. Na criança, nós conseguimos uma definição das bordas da comunicação interatrial pelo eco transtorácico, mas nos pacientes adultos ou mais idosos, precisamos da ajuda do eco transesofágico ou do eco transesofágico tridimensional para uma melhor caracterização destas bordas.
E devemos lembrar que uma borda menor que 5 milímetros, ela pode constituir um desafio para o fechamento percutâneo, mas nem sempre impeditório. Outro dado importante que o ecocardiografista deve ter sempre em mente é de avaliar se a comunicação interatrial é uma cardiopatia isolada ou se ela faz parte de uma constelação de anomalias cardíacas. Quando estamos diante de uma comunicação interatrial do tipo seio venoso, devemos sempre lembrar da associação de drenagem anômala da veia pulmonar superior direita. Quando estamos diante de um paciente com uma comunicação interatrial do tipo seio coronário, da associação com veia cava superior esquerda. Então, é importante essa avaliação de anomalias associadas, se é uma cardiopatia isolada ou não. Uma vez definido anatomicamente a comunicação interatrial, devemos entender e estudar as consequências fisiopatológicas da CIA. E aqui devemos lembrar que a repercussão hemodinâmica ela é determinada não somente pelo tamanho da comunicação interatrial, mas pela complacência dos ventrículos direito e esquerdo e pelas resistências vasculares pulmonares sistêmica. Ao ecocardiograma, a gente vai definir ao Doppler a direção do shunt, se esquerda-direita ou direita-esquerda. Devemos avaliar a relação dos fluxos sanguíneos pulmonares sistêmico, o cálculo do QPQS, para avaliar a repercussão hemodinâmica, o hiperfluxo pulmonar desses pacientes. Então, avaliando a repercussão em câmaras direitas, como dilatações do ventrículo direito e átrio direito, e a função do ventrículo direito. Cabe aqui lembrar que, geralmente, a função do ventrículo direito ela não é afetada pela simples presença da comunicação interatrial, mas quando existe a presença de hipertensão pulmonar associada, geralmente nos deparamos com a disfunção do ventrículo direito. Então, é um dado importante que deve ser avaliado nesses pacientes. A caracterização da presença ou não de hipertensão pulmonar, ela é mandatória nos pacientes e a gente deve, ao ecocardiograma, estimar as pressões sistólicas, a pressão diastólica, a pressão média e a resistência vascular pulmonar. Lógico que ao ecocardiograma a gente não consegue uma avaliação direta dessas pressões. A gente faz medidas indiretas e uma vez suspeitado, se houve uma suspeita de uma hipertensão pulmonar associada, esses pacientes devem ser encaminhados para o cateterismo cardíaco. Pronto, terminamos o ecocardiograma? Não. É de extrema importância a avaliação da função, tanto sistólica quanto diastólica do ventrículo esquerdo, porque a presença de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo nesses pacientes causa um aumento da sobrecarga volumétrica, aumento do shunt esquerda-direita, aumentando a sobrecarga de volume no coração esquerdo após o fechamento da comunicação interatrial. Então, se esses pacientes apresentam uma disfunção diastólica importante do ventrículo esquerdo e são submetidos a um fechamento da comunicação interatrial, às vezes é necessário fazer uma oclusão fenestrada para que não aconteça o desenvolvimento no pós-operatório de insuficiência cardíaca e edema pulmonar. Agora sim, uma vez avaliado o VE, nós podemos considerar que nós chegamos ao final da avaliação de todos os parâmetros ecocardiográficos da comunicação interatrial. Está certo. E com relação a pacientes adultos em pós-operatório tardio de tetralogia de Fallot, quais são as alterações esperadas ao ecocardiograma que devemos sempre prestar atenção? E, além disso, quais são os sinais ecocardiográficos de mau prognóstico? Falo isso porque ecocardiografistas de adulto, ao se depararem com esse paciente congênito, muitas vezes ficam aflitos sobre o que descrever, o que importa. Bem, na avaliação dos adultos em pós-operatório de tetralogia de Fallot, devemos focar na abordagem dos fatores que contribuem para os eventos adversos. E um dos principais fatores é a insuficiência pulmonar,
que desencadeia uma série de alterações fisiopatológicas, ocasionando uma sobrecarga crônica ao ventrículo direito, com repercussões não só na performance do ventrículo direito, como também na performance do ventrículo esquerdo. Com isso, o objetivo principal do ecocardiograma é a abordagem destes pacientes antes que se estabeleça uma disfunção irreversível não só do ventrículo direito, como também do ventrículo esquerdo. Portanto, respondendo à sua pergunta, o que realmente importa na avaliação pós-operatória desses pacientes é a quantificação adequada da disfunção da via de saída do ventrículo direito e a quantificação adequada da repercussão em câmaras direitas. Portanto, é importante a quantificação da insuficiência pulmonar, a quantificação da presença de estenose pulmonar, da localização da estenose pulmonar, do grau de estenose pulmonar e se existe um acometimento das artérias pulmonares. Devemos também quantificar as dimensões e a função do ventrículo direito. E aqui nós temos um desafio ao ecocardiograma, porque nós temos várias técnicas ecocardiográficas, mas devido à anatomia do ventrículo direito, a gente esbarra em algumas limitações. Mas nós devemos lançar mão do Doppler tecidual, do strain, do FAC, para a quantificação da fração de ejeção e conseguir orientar o clínico na conduta destes pacientes. Mas, apesar do ecocardiograma ser considerado um exame de primeira linha e utilizado como acompanhamento desses pacientes, a ressonância ela continua sendo ainda o padrão ouro para estratificação de risco e para orientar a troca ou o implante percutâneo da válvula pulmonar. Considerando os volumes à ressonância de um volume diastólico maior que 150 ml por metro quadrado, um volume sistólico maior que 80 ml por metro quadrado e uma fração de ejeção do VD menor que 45%, isso na ressonância magnética. Mas ao ecocardiograma, além dessa quantificação da disfunção da via de saída e da caracterização do tamanho e da função do ventrículo direito, nós devemos também quantificar a regurgitação tricúspide, o tamanho do átrio direito e, como já foi dito anteriormente, devemos também avaliar a performance do ventrículo esquerdo, avaliando sua função sistólica e diastólica. Um outro dado importante é avaliar a integridade do PET, se existe presença de comunicação interventricular residual ou não. Se diante de uma presença de um CV residual médio ou grande, acarreta o aumento da sobrecarga desse ventrículo direito, acometendo uma piora da sobrecarga volumétrica desses ventrículos. Devemos avaliar ainda a presença de aneurismas na via de saída do ventrículo direito e nos pacientes operados mais tardiamente, a presença de dilatação de aorta e insuficiência aórtica. Respondendo agora a sua outra pergunta, quais são os sinais ecocardiográficos de mau prognóstico? Nós já falamos, a insuficiência pulmonar é um importante fator de risco, para a performance do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E a dilatação, a disfunção do ventrículo direito, a regurgitação tricúspide importante, a disfunção do ventrículo esquerdo e aumento do átrio direito são fatores de risco importantes para o desenvolvimento de arritmias e morte súbita, aumentando a mortalidade desses pacientes. Um outro dado importante que não pode ser esquecido na atualidade é que esses pacientes estão sendo encaminhados para implante percutâneo de válvula pulmonar. Então, o ecocardiografista deve fazer uma avaliação mais detalhada da via de saída desse ventrículo direito. A gente deve avaliar a morfologia da via de saída do ventrículo direito, avaliando a presença de aneurismas, de dilatações, o diâmetro da via de saída do VD, avaliar se existe a presença de PET transanular ou de um conduto valvado. E são dados importantes que vão orientar no implante percutâneo da válvula pulmonar. Lógico, o ecocardiograma transtorácico, ele não consegue definir todos os dados para o hemodinamicista, mas ele pode fornecer uma orientação. Eu tenho outra pergunta.
A anomalia de Ebster é uma doença que apresenta um largo espectro de alterações, desde formas leves até formas muito graves. Bem, quais os detalhes ecocardiográficos que devem ser obrigatórios no paciente que recebe esse diagnóstico na idade adulta, para orientar a decisão cirúrgica? Isso mesmo, Bárbara, bem colocado. A anomalia de Ebstein, ela pode ser bem tolerada, apesar de alterações anatômicas até mesmo severas. Devemos lembrar que a anomalia de Ebstein não é uma malformação isolada da válvula tricúspide. Ela é uma malformação complexa, secundária a uma miopatia, com falha da delaminação das cúspides valvares, o que determina uma variação ampla da sua morfologia, da sua fisiopatologia, com apresentação clínica muito variável. E é com este pensamento que devemos realizar o ecocardiograma. O ecocardiograma é um método de escolha não só para o diagnóstico, mas para a avaliação da anatomia, o que vai determinar a estratégia terapêutica. Cabe aqui um parêntese que a indicação cirúrgica no Ebstein continua sendo motivo de debate porque a estratificação do prognóstico ela ainda é falha. Atualmente, o reparo da válvula tricúspide pela técnica do Cone é a melhor opção cirúrgica, tanto em pacientes pediátricos como nos pacientes adultos. E a troca valvar, quando necessária, está associada a um pior prognóstico. Portanto, o que nós devemos avaliar ao ecocardiograma? Devemos inicialmente avaliar a medida do deslocamento apical da cúspide septal no plano apical de 4 câmeras. Quanto maior que 8 mm por metro quadrado, dá-se o diagnóstico da anomalia de Ebstein e esse deslocamento vai determinar a gravidade do Ebstein e dividir o ventrículo direito em 2 porções. A porção lateralizada, composta pela via de entrada funcionalmente integrada ao átrio direito, e o ventrículo direito funcional, composto pela porção ápico-trabecular e de via de saída do ventrículo direito. A quantificação dessas porções e a relação entre as porções atrializadas e funcional nos permite calcular o índice de Sellemeyer, que é usado nos recém-nascidos e pouco estudado nos adultos. Esse índice, quando maior que 1, nos mostra que estamos diante de pacientes com maiores porções atrializadas e com pior prognóstico. Outros detalhes ecocardiográficos importantes são as características anatômicas das cúspides da válvula tricúspide, septal, anterior e posterior. Devemos avaliar acolamento, tamanho e mobilidade. São considerados achados favoráveis para a plastia valvar a mobilidade da cúspide anterior com tecido livre nas bordas e presença de tecido da cúspide septal. E são considerados dados desfavoráveis quando nós temos uma importante fixação da cúspide ao endocárdio, com importante muscularização, a presença de cordoalhas musculares grossas do folheto anterior, e um outro dado desfavorável é a dilatação exagerada do anel tricuspídeo, que pode chegar a 8 centímetros. Quando temos disponível um eco tridimensional, ele nos fornece valor incremental na caracterização da presença e da extensão da muscularização nesses pacientes. Outros dados importantes é a mensuração do tamanho das câmaras e da função ventricular. A disfunção ventricular direita é considerado um fator desfavorável para a correção cirúrgica. Um dado importante que deve ser avaliado é se existe a dilatação da porção funcional do ventrículo direito e se ocorre uma projeção dessa dilatação em direção à via de saída, através do septo interventricular, em direção à via de saída do ventrículo esquerdo, ocasionando uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Devemos também graduar a regurgitação tricústica, que nem sempre é uma tarefa fácil, porque nem sempre nós temos uma diferença pressórica significativa entre as cavidades, e afastar a presença de estenose do orifício tricuspídeo. Devemos avaliar a presença de obstrução da via de saída do ventrículo direito por tecido subtricuspídeo. Um outro dado importante é a avaliação da morfologia e função do ventrículo esquerdo, a presença de anomalias associadas. E uma vez avaliando essas anomalias, nós devemos avaliar a direção do Shunt através da CIA, ou através do forama oval patente, ou através do CIV quando presente. E devemos também determinar a presença de hipertensão pulmonar nesses pacientes.
E assim a gente faz a avaliação ecocardiográfica desses pacientes portadores da anomalia de Ebstein. E com relação à cirurgia de Jatene, crianças com transposição de grandes vasos da base agora são corrigidas precocemente, o que melhorou imensamente o prognóstico dessas crianças. E a longo prazo, quais as alterações que o ecocardiografista deve procurar em adultos operados? Quais sinais de mau prognóstico em pacientes adultos ao eco? Em relação à cirurgia de Jatene, atualmente esses pacientes apresentam bons resultados cirúrgicos a longo prazo, com boa qualidade de vida, mas reoperações e intervenções ainda são necessárias. E o ecocardiografista ele deve procurar por adaptações pós-operatórias inadequadas. A mais frequente é a obstrução do trato de saída do ventrículo direito, que é a causa mais comum de reoperação nos primeiros anos de pós-operatório. E a maioria, 75% das reoperações, acontecem a nível supravalvar no sítio de anastomose. A segunda causa mais frequente de reoperação e que deve ser investigada em ecocardiografia é a dilatação da anel aórtica com ou sem regurgitação aórtica associada. É uma complicação diretamente relacionada com o tempo de cirurgia. São consideradas indicações cirúrgicas quando o diâmetro da raiz aórtica é maior ou igual a 55 milímetros ou quando o tamanho da raiz aórtica é menor que 55 milímetros, mas temos a associação com uma regurgitação importante da neovalva aórtica e quando existe uma progressão rápida da dilatação aos ecocardiogramas seriados. Vale lembrar que nas grandes séries, nenhuma dissecção aórtica ou ruptura foram documentadas. As alterações das artérias coronárias também devem ser avaliadas. Ao ecocardiograma, essa avaliação se faz de forma indireta através da análise da função sistólica global e segmentar do ventrículo esquerdo. Diante de alterações global ou segmentar da função sistólica do ventrículo esquerdo, merece uma investigação adicional para afastar alterações das artérias coronárias através de um eco de estresse para detectar isquemia miocárdica e dependendo a realização de outros métodos de imagem. Devemos avaliar também o tamanho e a função do ventrículo esquerdo e a presença de shunts intracardíacos residuais. Em relação aos sinais de mau prognóstico, eles geralmente estão relacionados às condições pré-operatórias do paciente. Então, elas são mais comuns nos pacientes que foram submetidos a reparos concomitantes no arco aórtico, pacientes com diagnóstico prévio de transposição com comunicação interventricular, pacientes portadores de transposição das grandes artérias complexas, que apresentavam anomalia de Tausig-Bing ou que apresentavam anomalias não usuais das artérias coronárias. E ainda os pacientes portadores de transposição das grandes artérias com septo interventricular íntegro corrigidos tardiamente. E ainda, se detectamos ao ecocardiograma, alteração segmentar na função sistólica do ventrículo esquerdo. Era isso em relação à cirurgia de Jatene. Doutora Marli, foi um grande prazer e alegria te receber aqui. Eu sou uma grande entusiasta de ecocardiografia, tanto adulto quanto de criança, e ter aqui no nosso podcast sua experiência nos agregou muito conhecimento e fico muito grata pela sua presença. Oi, Bárbara. O prazer é todo meu e eu fiquei muito feliz em participar desse podcast com temas tão interessantes. Um grande abraço para você. Obrigada a todos pela companhia, pelos conhecimentos que nós adquirimos semanalmente por aqui, pela dedicação de cada um em fazer esse podcast ainda melhor a cada episódio. Na semana que vem, teremos a análise do cirurgião sobre esse mesmo assunto, da visão dele, pois nosso objetivo aqui desse podcast é a nossa união, eco e cirurgia e intervenção cardíaca, juntos para um objetivo comum, um resultado final de excelência para o nosso paciente. Muito obrigada e até semana que vem!